café, eu gosto muito do cheiro de café. Aliás, não necessariamente esse. Quando eu vou para qualquer local e eu sinto o cheiro do café, me traz alegria. Olá, e este é o perfil do vereador professor Alberto do PR, o Partido da República. Olá, vereador professor Alberto, tudo bem com o senhor? Tudo bem, é uma alegria poder participar do programa Perfil, porque é importante, né, que a população conheça um pouco da nossa história, né? Às vezes só vê a gente falando de política. Já vê crescido, né? Não lembra que a pessoa também foi criança? Foi criança, teve uma série de experiências, às vezes boas ou traumáticas, né? Mas é importante porque o seu programa, o programa Perfil, ele humaniza. Isso, exatamente. Né? Eu acho bacana isso. Esse é o plano, essa é a ideia do perfil. O senhor é professor, como diz o seu nome já, professor Alberto. O senhor é professor de História e tem feito muitas viagens pelo mundo. Uma coisa tem a ver com a outra? Claro. É importante para o professor de História ter contato com civilizações, com línguas, culturas. É muito importante, acrescenta muito, porque a gente aprende na faculdade teorias, né? É o contato, é a vivência que desenvolve raciocínios, interpretações, etc. Então, eu sempre tive uma paixão pela história, sempre li muito desde pequeno. Li muito e sempre eu comecei a ler muito as histórias bíblicas. E a partir dali a Bíblia acaba falando muito sobre Egito, sobre Mesopotâmia. E depois, na faculdade, aí me chamou muita atenção o Império Bizantino, que é um império de cultura grega, e os dois grandes impérios da América, né, que é os Aztecas, os Mexicas no México, e os Incas no Peru. E qual a viagem que mais deslumbrou o senhor? Assim, o que mais teve a ver com o que o senhor sonhava, com o que o senhor lia? Não, é Israel. Né? Eu fui para Israel quando eu estava na Universidade de São Paulo. Estava estudando e surgiu uma oportunidade, havia uma espécie de um convênio entre a Universidade de São Paulo e um curso chamado Urpan, que é um curso de iniciação na língua hebraica, mas com aquela imersão para você também conhecer a história. E aí eu fui e realmente fiquei maravilhado com o país. Achei... Todo local tem história, né? Qualquer esquina que você vai no país você tem história. Outro local que realmente eu fiquei muito impressionado é o Museu do Cairo, no Egito. É uma coisa assim... impressionante. O que a gente vê lá no Museu do Cairo? Você vê como pode, há 4.000 anos, uma civilização ser tão sofisticada como a civilização egípcia. Né? Tanto em artes como nos sinais, né? Que é a escrita sagrada, né? Os hieróglifos. Então, as construções, a arquitetura e a forma de governo. É impressionante você ver uma obra de arte de 4.000 anos atrás. Vamos dar um exemplo, a máscara mortuária de Tutankhamon. É impressionante ver como que eles conseguiram fazer aquilo há tantos anos atrás, né? Hoje, com tanta tecnologia, a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer alguma coisa. Então, realmente impressiona na parte da literatura também, como eles tinham conhecimento, né? Se perdeu muito o conhecimento, né? Porque eles já tinham um nível de conhecimento muito avançado para a época, né? E o senhor deve ter visto muitos absurdos, presenciado, né? Vivido ali com alguns absurdos para a época que a gente vive hoje em dia. Tem algum que o senhor quer relatar, que o senhor acha que a gente não devia estar vendo? Sim, tem. O que você vê hoje, o resgate desses absurdos com as notícias que você vê hoje do Estado Islâmico, por exemplo. A mulher, por exemplo, até o período de Cristo, vamos pegar na religião monoteísta, eu nem vou mexer com outros pensamentos, mas dentro do monoteísmo, havia uma discussão entre os rabinos se a mulher tinha alma ou não.
Então, o olhar para a mulher era um olhar muito... Era considerar coisas e objetos, né? Como um animal que se tem em casa. Não exatamente como um animal, mas como um semi-animal, assim. Sim. Olhava a importância dela como a reprodutora, né? Como a que preserva a vida, né? Mas não no sentido, na mesma ideia de alma, no sentido pleno, como um ser humano pleno e não. Era um meio ser humano, seria essa a ideia. E isso é assustador, né? Você vê, porque vamos pegar o caso agora no mundo pagão, o caso de Cleópatra, uma mulher sofisticada que falava vários idiomas, que governou o Egito, que manipulou o maior império do mundo, né? Que era o romano. E você vê um filósofo dizendo que pena que ela era mulher, né? Quer dizer, é assustador isso, né? É uma observação bem... Então, essas coisas chocam a gente, assim, porque a gente é uma sociedade que não dá para ter essa percepção, né? E aí você vê notícias do Estado Islâmico, aí você assusta, poxa, esses caras estão retomando... Estamos regredindo, né? Estamos a civilização está regredindo. Isso é absurdo, isso é assustador. E o senhor nasceu em Jundiaí, teve sua primeira legislatura como vereador lá também, né? Mas a gente quer saber o que o senhor aprontou lá na infância. Gostava de jogar futebol? O que o senhor fazia na infância? Sim, gostava de jogar futebol, como qualquer criança, né? Minha família é uma família grande, né? Uma família grande. Eu tenho meu pai, minha mãe, mais 7 irmãos comigo, né? Incluso. Então eram 7 irmãos, 9 pessoas, né? Mas uma família muito unida, sempre muito unida, muito coesa. Então, assim, eu nada de excepcional, mas brincava com as crianças, né, ia para a escola, depois à tarde ficava jogando bola, normal. Tive uma infância muito tranquila, saudável. Às vezes eu comento em alguma palestra que eu dou que na minha memória eu tenho uma lembrança de minha mãe muito presente. Minha mãe sempre muito presente nas orientações, tipo na hora de tomar café, do almoçar, depois do café da tarde. Então eu nasci numa família muito tradicional nesse aspecto. Tinha hora certa para tudo. Hora certa para tudo e com muito, tanto meu pai como minha mãe. Meu pai é funcionário público, né? Ele era funcionário público da Prefeitura Municipal de Jundiaí, se aposentou inclusive lá. Então eu tive o privilégio de ter pai e mãe muito presente, mas muito presente, tudo quanto é reunião de escola, tudo, eles sempre... Tanto é que na minha casa todo mundo virou professor. Ah, é? Todo mundo é professor na minha casa, é impressionante. São 9 irmãos que o senhor disse? 7. 7. 7 irmãos. O senhor é o do meio, é o mais velho? Eu sou o quarto. Quarto. Tem mulheres? Eu tenho 3 irmãs, todas todo professoras, e eu tenho 4 irmãos. Algum de história também? Não, de história não. Ninguém de história, só eu de história. E no tempo de escola, história já era a sua disciplina favorita? Já era a minha disciplina favorita, sempre fui bem em história. Eu sempre tive dificuldade na área das exatas, sabe? Sempre tive dificuldade em matemática, química, física, né? Eu sempre tive dificuldade nessa área. E sempre fui muito bem na parte para escrever, para falar, e história, história e geografia. Tem algum cheiro, algum som, alguma música que, quando o senhor se depara com isso, o senhor volta na infância? Por incrível que pareça, é o café. Jura? O café. Não, lembra da tarde? Todas as vezes, eu faço isso quando as pessoas me visitam no meu gabinete ainda hoje. Eu faço questão de fazer o café. Mas em que horário? Qual é o horário do café? 3 horas, 3 às 15 horas. É? Me traz só, assim, lembranças bonitas, alegres, de uma família unida, sabe, com muita alegria. E minha mãe tinha o costume de fazer pão feito em casa, bolo de fubá, aqueles bolinhos de chuva, sabe, essas coisas assim. Então, embora fosse uma família muito simples, né, não era uma família abastada, mas com muito amor e o café, eu gosto muito do cheiro de café. Aliás, não necessariamente quando eu vou para qualquer local e eu sinto o cheiro do café, me traz alegria. Volta nessa época gostosa, né? O senhor serviu o exército também, o senhor se lembra de quando o senhor empunhava uma arma?
Qual é o peso que isso tem, o senhor sendo uma pessoa tão pacífica hoje? Então, eu servi o exército no 12º GAC, lá na cidade de Jundiaí, e eu fui cabo apontador, eu saí como cabo apontador, e também eu fiquei apenas, acho que 10 meses, eu saí, foi a primeira turma, já saí, me convidaram para eu ficar, né, eu fui convidado, fica, você tem perfil, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito focada, né, eu sempre fui muito focado, dá uma coisa para eu fazer, eu sou bem insistente naquilo, né, então eles acharam que eu tinha essa vocação militar, mas não tinha, eu admiro a carreira militar, respeito muito, mas não era a minha vocação, meu negócio era professor de história. Cabo apontador, que cargo é esse? Tem os obuseiros, né? Lá é artilharia, lá em Jundiaí, e os obuseiros, né? Aqueles canhões, né? Para você entender, e eu que fazia a pontaria. Aí eles disparavam, mas a pontaria era eu que fazia. E eu saí como cabo do exército. Última pergunta, que o nosso tempo já acabou, apesar de ter aumentado, dobrou o tempo, mesmo assim ainda não deu. Qual é o seu prato preferido, vereador? Olha, eu sou uma pessoa tão simples, meu próprio é arroz, feijão, salada e bife. O senhor cozinha? Cozinho. Que você é sabe raro, fazer? mas eu cozinho. Eu faço quase tudo que me der na mão, eu consigo. Não fica, obviamente, que nem a minha esposa, né? Não dá. Mas eu reproduzo muita coisa da minha infância, então eu faço muita coisa lá eu tenho 2 meninas, né? Lindas, por sinal. Eu tenho 2 meninas, então a gente tem um dia da família, eu estabeleci na minha casa, tem um dia que é só para elas. E aí eu faço o que elas quiserem, então tem um dia o que elas quiserem, mas eu faço muita vitamina, bolo, essas coisas eu não faço porque elas fazem, mas sei fazer também. Se eu faço comida, eu já fiz arroz, feijão, pizza, eu já fiz tudo que você imagina. Hoje eu não faço mais, que graças a Deus, né? Já tem as 2 lá, mas a esposa... Eu sou abençoado, né? Eu tenho 3 mulheres para me ajudar lá. Mas não passa fome, né? Se precisar... Não, eu não posso de jeito nenhum. E como eu também sou muito simples assim, eu não tem problema comigo, não. Tá certo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Foi tão bom estar falando com você aqui, viu? Muito gostoso mesmo. Obrigada, vereador. Ok. E nós encerramos por aqui o perfil do vereador professor Alberto do PR. Até o próximo.